Shalom, shalom, graça e paz, povo lindo, povo de Deus, homens e mulheres de fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Eu estou falando com você que é justo pela sua fé, não por obras, mas pela graça de Deus. Quero orar com você pela palavra linda que Deus tem para nós nesta noite. O tema que nós vamos trabalhar é a essência dos aprovados. Texto, para a gente começar, Mateus capítulo 25, o versículo 19, o 20 e 21. Oremos. Querido Deus, graças te damos porque até aqui o Senhor nos ajudou. E esta palavra que tu nos dá não é palavra de homens, então precisamos da tua ajuda. Espírito Santo, dá-nos a iluminação de nossas mentes para compreender esta palavra. Em nome de Jesus, e mais importante do que isso, pôr esta palavra em prática. Que assim seja. Amém, amém. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória a Deus. O texto de Mateus capítulo 25, vamos lá, versículo 19 até o 21, nos diz assim: depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Versículo 20: então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. O versículo 21, para a gente completar, diz: então disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, entra no gozo do teu Senhor. Certo? Esta palavra está escrita em Mateus capítulo 25, do versículo 19 ao 21. Certo? A essência dos aprovados. Esse é o tema que o Espírito Santo vai ministrar as nossas vidas nesse momento. Eu quero que você abra o seu coração e deixa Deus falar contigo, porque Ele quer mudar a tua história, tá bom? Falando sobre a essência daqueles que são aprovados por Deus, o que significa a palavra essência? Amados, essência é exatamente a real natureza de todas as coisas. E falando do ser, a essência do ser é a característica central que supera o caráter enganoso. Ou seja, a essência é o que realmente a pessoa é, não o que aparenta ser. É o conteúdo e não o rótulo. Então o conteúdo chama-se essência, é o que realmente nós somos, e só Deus realmente sabe quem nós somos, tá bom? Mas se queremos ser aprovados, devemos ser de um caráter e de uma essência verdadeira, certo? Não de aparência, mas de fato e verdade, sejamos aquilo que Deus espera de nós. Preste bem atenção. Uma vez que definimos aqui o que é essência, o que é ser aprovado, então? Certo? Ser aprovado, de uma forma muito simples de dizer, é ser provado e passar pela prova, lograr êxito. Ou seja, ao ser provado, obter o bom resultado. Isso é o significado de aprovação. Então ninguém pode ser aprovado sem que tenha que passar pela prova. Tá certo isso? Então, se você quer ser aprovado, não fuja das provas. Se você quer a aprovação de Deus, então espere que venha de Deus provações na tua direção, tá bom? Outra coisa importante: as provações, elas não vêm para te destruir, elas não vêm para acabar com você. São provações que vêm de Deus para melhorar o ser humano, para melhorar a nossa essência, tá certo? Não confunda com tentação. A tentação não vem de Deus, mas a provação vem de Deus, que é para nos fazer pessoas melhores, é para sermos aprovados diante do Senhor, certo? Glória a Deus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele é um texto muito rico, e dentro desse texto, no versículo 19, ele diz assim:
depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. O que a palavra de Deus nos ensina nesta hora? Primeiro, guarde aí, Jesus, o Senhor dos servos, voltará. 1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo 16 e 17 fala que haverá um grande estrondo no céu. Então se ouvirá a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, e Jesus irá voltar. Isso é uma verdade bíblica incontestável. Segunda coisa, em Atos capítulo 1 e versículo 11, fala que Jesus estava reunido com 500 discípulos no Monte das Oliveiras. Quer dizer, o versículo, a passagem de Atos 1:11, ele estava reunido com uma multidão de discípulos, e de repente, enquanto ele estava falando com os discípulos, ele começou a subir, e ele foi sendo assunto aos céus. Enquanto ele dava as últimas instruções e se despedia, ele foi sendo elevado e sumiu nas nuvens. E todo mundo ficou olhando para o céu, tentando ver Jesus, e apareceram dois varões, dois anjos, e disseram para aquela multidão: por que vocês estão olhando assim para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir aos céus, da mesma forma ele vai voltar. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Isso é uma notícia muito boa, mas também muito preocupante, certo? Vamos entender por que nos preocupa e por que nos alegra o fato que Jesus está voltando. Vamos lá? Ora, não demora muito para Jesus voltar. Mateus capítulo 24, anote aí, do versículo 4 até o versículo 13, diz que quando Jesus estivesse para voltar, deveriam acontecer guerras, rumores de guerras, falsos cristos, falsos profetas, fomes, pestes, terremotos, um aumento exagerado da iniquidade e a frieza do amor de muitas pessoas. E o que nós estamos vendo hoje? Não é isso que nós estamos vendo hoje? Tudo isso está acontecendo. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Numa hora que não pensei, o Filho do Homem virá nas nuvens. Estejamos atentos, porque Jesus está voltando. Está escrito em Mateus capítulo 24. Se você quiser saber mais detalhes, leia o capítulo 24 todinho, você vai ver mais detalhes dos sinais. E não é o sinal do fim. Esses sinais não é o fim. Jesus disse, é apenas o princípio das dores. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar? Outro ponto importante do versículo 19 é que ele, Jesus, nos pedirá contas de nossas atitudes. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos com o dom que ele nos deu, nós vamos prestar contas a ele. Então Jesus nos deu talentos, nos deu dons, e ele vai prestar conta conosco o que temos feito com esse talento, com esse dom. Se você é um médico, se você é um eletricista, um dentista, um pedreiro, sei lá, você é um administrador, você é um radialista, você é um coach, sei lá, você é um palestrante, você é um pastor. O que você tem feito com o seu dom? O que nós temos feito com o talento que Deus nos deu? Não se preocupe e fique atento, aliás, se preocupe, porque Deus há de prestar conta conosco se realmente temos usado o nosso dom, o nosso talento com eficiência, com zelo, com responsabilidade e com honestidade. Certo? O versículo 20, ele também nos traz uma grande lição. Vejamos o que está escrito no versículo 20. Olha, então, está escrito, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5. Ele tinha recebido 5 e entregou mais 5. E disse, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Muito forte essa passagem. Nós descobrimos aqui que aqueles 5 talentos que ele recebeu, ele duplicou, e agora ele está trazendo 10 talentos para apresentar a Deus. 4 grandes verdades dentro do versículo 20 de Mateus capítulo 25. Certo? Vamos lá? Primeiro, todos nós,
independente se somos evangélicos, católicos, espíritas, todo ser humano, independente se declara ateu, todos nós recebemos de Deus talentos e provações. Nós recebemos os dons, a capacidade para realizar, para fazer, e ao mesmo tempo provações para que nós sejamos aprovados ou alguns reprovados diante das provações. Tá certo? Isso é uma realidade. Independente de credo religioso, todo mundo recebe talentos de Deus e também recebe provações de Deus para serem aprovados. Segunda coisa, as provações não chegarão diante do Senhor sem os frutos do seu talento, certo? Os aprovados, amados, não devem chegar diante do Senhor sem trazer frutos daquele talento que Deus entregou. Anote aí no seu caderno, Êxodo capítulo 23, versículo 15, Êxodo capítulo 34, versículo 20, diz que nós não devemos chegar diante de Deus de mãos vazias. Deus, Ele quer os frutos, os resultados do talento que Ele nos confiou. Isso é bom? É muito preocupante, porque muitas pessoas morreram sem desenvolver o talento que Deus lhe deu. Quantas pessoas com dom para cantar morreram sem nunca ter cantado ou gravado uma música, sequer cantou uma música em público com o dom que Deus lhe deu? Quantas pessoas nasceram com o dom para pregar o Evangelho e morreram, foram sepultadas sem nunca ter pregado a palavra de Deus? Quantos escritores estão enterrados que nunca escreveram um livro? Você está entendendo? Quantos engenheiros foram sepultados sem nunca fazer uma planta, sem nunca fazer um projeto? Por quê? Porque não exerceram o chamado que Deus tinha dado. Então aquilo que Deus dá é a razão da nossa existência. O dom que Ele colocou em mim e você nos faz necessários, indispensáveis para essa humanidade. Mas se nós não exercemos o nosso chamado, para que nós estamos aqui? Um dia vamos prestar contas a Deus por aquilo que fizemos com o dom que Ele nos deu. Isso nos preocupa? Com certeza. Mas Deus nos chama nessa noite para recomeçar. O que passou ficou para trás. Tem uma música do Kleber Lucas que fala assim: vou deixar na cruz tudo o que passou, tudo que ficou para trás. Nós não vamos cantar essa música agora, mas você pode acessar aí Kleber Lucas, vou deixar na cruz, e aí você vai entender que o passado ele pode ficar para trás a partir do momento que nós decidimos tomar uma nova postura, seguir um novo rumo, trilhar um novo caminho. É uma proposta de Deus nessa noite, para mim e para você que está me ouvindo. Vamos recomeçar? Vamos deixar na cruz a história de fracasso, o passado de derrota, e vamos perseverar a partir de hoje na frutificação, na multiplicação do nosso talento, na prosperidade do dom que Deus nos deu. Vamos lá? Dentro desse mesmo texto, do versículo 20 de Mateus 25, tem uma outra grande verdade, que o talento mostra que Deus confiou em nós. Você lembra que o servo falou? 5 que tu me deste, que tu confiaste a mim. Então, gente, Deus confiou em mim. Amado, Deus confiou em você. Minha querida, Deus confiou em você. Por isso que Ele te deu dons. Então, não vamos decepcionar o nosso Deus. Não vamos entristecer o coração dele. E ainda a quarta característica deste versículo: um servo bom e fiel produziu 100%. Quer dizer, foi extraordinário o resultado daquele servo que recebeu 5 e produziu mais 5. Agora ele apresenta para Deus o quê? 10. 100% de resultado, de lucro para o seu Senhor. Certo? Deus nos chama hoje para a fidelidade. Essa parte aqui, ela me chama muita atenção numa coisa. Aqui eu estou falando com homens e mulheres de Deus, independente de seu credo, sua religião. Se você é evangélico, católico, se você é espírita, ou se você se declara sem religião, todos nós temos a mesma responsabilidade diante de Deus, que é ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas e principalmente na obra de Deus nessa terra. Então, na sua igreja, na sua congregação, no projeto social que você faz parte, seja útil, seja um abençoador, seja um colaborador. Não tenha receio de ajudar o pobre e o necessitado, de estender a mão para dar a quem precisa, a quem tem sede, a quem tem fome.
e principalmente a obra de Deus. Agora eu tenho que entrar num assunto aqui que para muitos pode ser estranho, mas o cristão não deve se espantar com isso. Então, se você é um cristão, isso deve ser tratado com a maior naturalidade. Cristãos não se escandalizam com esse assunto, que são os dízimos do Senhor. Observe que esse rapaz aqui, que foi chamado servo bom e fiel, ele devolveu para Deus 100%. Recebeu 5 e entregou 10. 100%. Agora imagine que muitas pessoas não conseguem devolver 10% para Deus de tudo aquilo que Deus lhe dá. Isso é muito forte, não é? Pois eu digo uma coisa para você. Aí na sua congregação, na sua igreja, o padre, o pastor, a quem você está sendo, por quem você está sendo orientado, devolva os dízimos. Seja fiel. 10% apenas. Deus não está te pedindo 100%, nem 50%. Observe o que eu vou lhe falar, se não é verdade. Deus te dá o sol, a chuva, a terra, a saúde, a sabedoria, a proteção. Você trabalha, você produz, mas porque Deus te deu condições. Então nada mais justo do que você ser fiel com aquilo que Deus pede. Malaquias capítulo 3, versículo 10, 11 e 12. Apenas 10%. Deus não quer mais nada do que isso. Para manutenção da casa de Deus, da obra de Deus, aqueles que vivem do altar. Certo? Quem arrenda uma terra, estou falando com você agora, se você não entende de agricultura, mas tem alguns que entendem, vão de concordar comigo. Arrenda-se uma terra para plantar. O mínimo que aquele que está plantando vai devolver para o dono da terra no final da colheita é 1/5 da plantação, da colheita, perdão. É 1/5 do resultado, é o mínimo que essa pessoa vai ter que apresentar para o dono da terra, ou seja, 20%. Em alguns casos, o dono da terra pede muito mais. Então a pessoa trabalha na terra que não é sua, produz e no resultado final da colheita separa 1/5, mínimo 1/5 para o dono da terra, certo? Isso é um acordo, ano após ano isso vai acontecer para quem trabalha na agricultura em terra arrendada. Agora observe que Deus nos dá também a mesma condição, muito mais: sol, chuva, terra, saúde, sabedoria, proteção, para a gente trabalhar. E a gente trabalha e produz, e Deus não quer nem 1/5, que seria 20%. A única coisa que Deus quer de nós é 10%, ou seja, 1/10 de toda a nossa produção. Então hoje Deus está nos chamando para a fidelidade decimal, porque esse servo aqui que foi aprovado, gente, Mateus 25, 20, ele deu tudo. Ele devolveu tudo para o seu Senhor. Deus, em Malaquias 3,10, está nos pedindo apenas 1/10. E muitas pessoas não conseguem fazer isso. E se você não conseguia fazer isso, eu te desafio nesta noite a romper, a quebrar essa barreira de maldição e se tornar um abençoador da obra de Deus aí no seu ministério, na sua igreja, e devolver as dízimas, os décimos de Deus. Há uma promessa de Deus para você. Por conta da tua fidelidade decimal, Deus promete te livrar do devorador, aquele que causa dano financeiro, a entidade maligna que causa prejuízo, que traz o ladrão, que traz o roubador, que causa o problema financeiro, que destrói, que quebra os utensílios, que queima a lâmpada, ou seja, o que faz você entrar num negócio e sair no prejuízo, perder dinheiro, ser assaltado. Quebra essa maldição hoje, porque há uma promessa de proteção para você, dizimista, que o ladrão não vai roubar o que você tem, se você devolver as dízimas do Senhor. Será que vale a pena? É um bom negócio. 10% por uma proteção financeira. Não existe negócio no mundo que garanta esse tipo de proteção na tua vida por 10% do que você ganha. Lhe garanto que não existe, porque existe um inimigo invisível que só Deus pode lhe proteger. Então esse é um desafio que fica para você nessa noite. Se você já é dizimista da obra de Deus, continue, se esmere para não falhar. E se você não é, seja a partir de hoje. Coloque no seu coração. Não precisa um líder da sua igreja lhe procurar falar. Fale com ele, diga: meu pastor, meu padre, a partir de hoje eu vou ser um dizimista da tua casa. Eu vou devolver 10% de tudo que Deus me abençoar, porque eu preciso da proteção de Deus na minha vida e na minha casa. Faça isso. Faça a prova de Deus. Lá diz:
fazer prova de mim. Deus está aceitando ser provado, querido. Então aproveite essa oportunidade, tá bom? Esse é um recado de Deus para mim, reforçar a minha fé e para você também, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Outra coisa importante, o versículo 21, ele diz assim: então disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Você sabe o que é o gozo, o que é a alegria do seu Senhor? Você sabe, gente, a vida eterna. São as benesses, são os benefícios gerais de Deus. Mas para quem é? Para o servo bom e fiel. Então nesse versículo 21 nós temos 4 grandes verdades que eu quero compartilhar com você também. A palavra de Deus é muito rica. Quanto mais você escava, mais você encontra tesouros preciosos. E esse versículo 21 fala 4 grandes verdades. A primeira grande verdade é o grande reconhecimento de tudo que fazemos vem de Deus. Então, às vezes a gente se decepciona e se frustra porque a gente espera o reconhecimento dos homens. Se eu fosse esperar o reconhecimento dos homens, eu já teria desistido de muitos projetos na minha vida. Então não espere reconhecimento das pessoas, do chefe, do patrão, do professor, da tua família. Gente, trabalha, faz a coisa certa e espera que Deus vai te recompensar. Não espere pela recompensa dos homens. Você pode se frustrar, você pode se decepcionar, você pode até desistir dos seus sonhos se você for esperar pela recompensa dos homens. Tá certo? Amém? Espere em Deus. Segunda coisa, aquele que é aprovado é o servo bom e fiel. Certo? Gente, o que é um servo bom e fiel? É um servo que é leal aos seus compromissos, às suas responsabilidades e principalmente ao seu Senhor, que não trai a confiança daquele que lhe chamou. Esse é o servo bom e fiel. Fiel aos princípios, fiel à sua chamada, fiel àquilo que lhe foi dado em confiança. Tá certo? Terceiro ponto, o aprovado no pouco será colocado no muito. Isso quer dizer que nós somos tentados, somos provados nas mínimas coisas. Tentados também, mas eu estou falando de Deus, então a tentação não vem de Deus. Vamos falar apenas daquilo que vem de Deus. Nós somos provados nas mínimas coisas e muitas vezes reprovados nessas mínimas coisas e nunca se chegará ao muito. Mas a Bíblia diz que se você for aprovado no mínimo, Deus te colocará no muito. Palavra de Deus, Mateus 25, 21. Guarde isso no seu coração, tá certo? Todos os dias, milhares e milhares de pessoas perdem a oportunidade de serem colocadas no muito, porque são reprovadas nas mínimas coisas. Todos os dias. Entendeu? Agora observe bem mais uma coisa. Os aprovados é a quarta verdade deste versículo. Aqueles que são aprovados, somente os aprovados participarão do gozo, da alegria do seu Senhor. Ou seja, a vida eterna e as bênçãos que Deus prometeu não é para todo mundo, mas é para aqueles que forem aprovados, aqueles que tiverem a essência de aprovação. E que essência é essa? Fidelidade. Lembra que eu falei sobre o servo que entregou 100% para Deus, e o que Deus pede para nós hoje é o mínimo. Ali é fidelidade, é ser fiel nas mínimas coisas. Sobre o muito nós seremos colocados, tá certo? Bom, a essência dos aprovados revela que há dentro de cada aprovado uma natureza chamada fidelidade. Então, o aprovado, ele é um fruto da fidelidade de Deus para com o homem, porque tudo que temos é da misericórdia do Senhor, e até a mudança que acontece dentro de nós é o Espírito Santo quem faz, é pela graça em Cristo Jesus. Ninguém muda sozinho. Então, para você poder ser uma bênção na vida de alguém, você tem que ser abençoado por Deus primeiro. Então, primeiro Deus está te chamando hoje para você ser um fruto fiel dele. A mudança vem dele. Então, clama a ele a mudança para a tua vida. Deus vai te tornar um fruto fiel. Segundo, Deus está te chamando nessa noite para você produzir frutos de fidelidade. É diferente. Primeiro, você será um fruto da fidelidade de Deus. Segundo, agora você vai produzir frutos fiéis. O que é um fruto fiel? Gente, é um fruto que não nega a sua essência. É um fruto que não nega o seu sabor, que não cai do tempo.
E nem antes nem depois, fidelidade com Deus, tá bom? E o que produz o fruto fiel? Bom, falando de frutificação, nós não podemos esquecer que os frutos naturais do ser humano são os filhos biológicos, ou os filhos do coração, que também são adotivos, mas que também são filhos. E no mundo espiritual, nós também podemos frutificar com vidas, trazendo vidas ao conhecimento da palavra, vidas para ter o seu encontro com Deus, frutos diretos, ou simplesmente ajudando aqueles que estão fracos na fé, que já conhecem Deus, mas estão afastados do propósito que você chama para o reino de Deus, e você adota essas pessoas no mundo espiritual para cuidar dessas pessoas que também passam a ser seus filhos. Eu estou falando aqui de frutos vitais. Frutos vitais são vidas espirituais para Deus. E frutos naturais são filhos naturais, filhos adotivos, que você vai cuidar. O certo é que você é frutífero. Eu estou falando aqui para pessoas que vivem da fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Você não precisa ser uma pessoa perfeita para agradar a Deus. Você precisa ter fé, porque o justo viverá da fé. Eu quero orar por você que tem fé e está decidido nesse momento a mudar a sua conduta, a mudar a essência, a ser diferente para Deus, não apenas aparentar, mas ser diferente a partir de hoje. Que a infertilidade fique para trás, a maldição da infertilidade fique no passado. Você vai frutificar para Deus, na fidelidade com o Senhor. Deus vai poder confiar em você. Ele vai se alegrar com você, como você é fiel e não trai a confiança dele. Nas mínimas coisas você será aprovado. A partir do momento que você está aplicando a fidelidade à tua vida, a partir do momento que o teu coração está decidido a trilhar um novo caminho, o caminho da fidelidade, do servo bom e fiel, seja próspero, você e a sua casa, em nome de Jesus. Entra para o gozo do teu Senhor, a vida eterna te espera. E aproveitando esse momento, inscreva-se no nosso canal, tá bom? Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like, o seu joinha, tá certo? Compartilhe também com as pessoas que você ama, é muito importante, tá bom? E até o próximo vídeo. Shalom mais uma vez para você.